Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro bem legal que eu li recentemente e que eu acho que vocês também podem gostar. O livro que eu tô falando, no caso, é essa HQ aqui, de Azul é a Cor Mais Quente. Eu não tô muito acostumada com esse estilo, assim, porque o livro é todo em quadrinho, todo com ilustrações, então eu achei que eu poderia demorar um pouco pra ler, ou que eu não fosse me adaptar durante a leitura e tudo mais, porque mesmo ele tendo bem menos palavras, a gente precisa prestar bastante atenção em cada uma das ilustrações, em cada quadrinho, pra poder entender os sentimentos, as emoções, o que está passando na cena e tudo mais. Não tá ali descrito como se fosse um livro convencional. Mas eu me enganei bastante, porque logo assim, nas primeiras páginas, eu já peguei bastante o ritmo, sabe? E o estilo da ilustração, que também facilita bastante, porque os traços são bem característicos e eles mostram bastante do sentimento e conseguem mostrar realmente o que tá acontecendo naquela cena. E no final das contas, esse livro que eu achei que ia demorar bastante pra ler, eu acabei lendo em coisa assim de 2 horas, isso porque eu fiquei parando pra analisar bastante coisa, então eu não larguei o livro até eu terminar de ler. Em parte porque a história é muito boa, eu gostei bastante dessa história e ela me prendeu até o final, eu sempre queria saber o que vinha adiante, eu queria ficar ali um pouco mais com esses personagens, e também por essa coisa dos quadrinhos, porque embora eu tenha achado que fosse me atrapalhar, acabou facilitando e fez tudo correr mais rápido ainda. Azul é a Cor Mais Quente acabou sendo uma história bem polêmica, tanto o livro quanto o filme, que depois foi lançado com o mesmo nome do livro, e a polêmica toda se dá basicamente por conta do tema central do livro, que é a homossexualidade, e ele também tem algumas cenas de sexo, então muita gente falou mal, muita gente criticou, muita gente falou que era um livro de safadeza e essas coisas assim. E por isso mesmo eu fiquei bem surpresa quando eu comecei a ler o livro, porque eu vi que não era nada daquilo que as pessoas falavam. Azul é a Cor Mais Quente é uma HQ francesa e ela conta a história da Clementine, que é uma jovem de 15 anos, e ela é uma jovem comum, como qualquer outra. Ela tá na escola, ela tem os pais dela em casa, ela tem os amigos dela, é tudo como acontece na minha vida e na sua. A grande questão é que uma hora ela começa a perceber que algumas coisas que passam na cabeça dela são diferentes do que acontece com as amigas dela, e isso torna uma confusão bem grande pra ela, porque ela até tenta ter um romance hétero com um carinha da escola que ela conheceu, ela realmente se engaja naquilo, ela sai com ele, ela tenta fazer dar certo, mas alguma coisa nela não acha aquilo natural, não acha aquilo espontâneo e percebe que não é aquilo que ela quer, aquilo que combina com ela. Como se isso já não bastasse, um belo dia, um dia totalmente normal na vida da Clementine, ela tá sentada lá numa praça e passa uma mulher de cabelo azul com a sua namorada e, tipo, elas trocam olhares, assim, tipo, uma passa ali, a outra tá aqui, se olham e tal, mas aquilo ficou bem forte na cabeça da Clementine e ela não conseguiu parar de pensar naquilo. E aí nas próximas páginas a gente vai acompanhando todo esse drama acontecendo na cabeça da Clementine e ela fica se achando assim muito diferente, ela fica achando que tem alguma coisa errada com ela não quer concordar com os pensamentos dela, então às vezes ela tem alguns sonhos e ela acorda falando que, tipo, se achando impura, se achando nojenta, achando que os amigos dela vão achar que ela é uma aberração e coisas desse tipo, sabe? Como se já não bastasse a Clementine ter que aturar todos os pensamentos e todos os conflitos dela mesma, ela precisa também aturar as piadinhas do pessoal da escola, aturar certos comentários dos pais dela sobre isso. E como ela, assim, tem 15 anos, tudo ainda é muito novo pra ela não sabe o que ela quer da vida, ela não sabe se isso tá acontecendo com ela é normal, ela se sente diferente, ela se sente esquisita e ela quer entender tudo que tá passando na vida dela. Então a gente vê muitas questões assim de aceitação, questões de preconceito, até mesmo a parte do bullying na escola, comportamento familiar e muitas coisas assim que são bem importantes, mas tudo é abordado do ponto de vista da Clementine. Então a gente consegue ver isso como quem tá sofrendo, entendeu? Uma pessoa bem importante nessa história é a Emma, aquela menina de cabelos azuis que a gente já viu lá atrás, e embora ela seja bem diferente da Clementine, ela também é bem parecida em alguns aspectos. A Emma já é mais velha que a Clementine e ela já tá, assim, super assumida, ela já lida com essa questão muito bem, ela não vê problema nenhum de sair, ser quem ela é, mostrar pra família dela e viver a vida dela como realmente deveria ser com todas as pessoas. Então ela também acaba ajudando bastante a Clementine, porque ela meio que começa a quebrar alguns conceitos na cabeça dela, começa a mostrar que as coisas não são tão complicadas quanto podem parecer e por aí vai. O livro tem sim algumas cenas de sexo entre a Emma e a Clementine e sinceramente não é essa coisa toda que as pessoas falam, porque realmente é um livro ilustrado, então a gente tem algumas imagens das coisas acontecendo e tal, mas
Na minha visão, pelo menos, isso não ficou vulgar, isso não ficou pesado, isso ficou simples, puro e do jeito que é, sabe? Ficou uma coisa totalmente natural. Além da história, que é linda, super bonita, super comovente, o que eu mais gostei nesse livro foi a mensagem que ele passa além das palavras. Então você vê as imagens, você lê as palavras, você curte ali aquele momento e depois que o livro acaba, você ainda fica pensando naquilo tudo, em todos os temas que foram apresentados e no significado mais oculto de cada coisa que aconteceu. Esse é um livro que eu recomendo pra todo mundo, tanto para aquelas pessoas que têm algum tipo de preconceito, quanto para aquelas pessoas que já não têm nenhum tipo de preconceito, porque as mensagens e a forma como o livro aborda o tema da homossexualidade é muito interessante, bem profundo e te faz ver assim, sem barreiras, sabe? Você consegue enxergar tudo, você vê inclusive pelo ponto de alguém que tá tentando se encaixar num mundo que não aceita totalmente. Então eu acho muito importante, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro porque com certeza ele abre bastante a nossa mente. Eu ainda não vi o filme, então eu não posso falar sobre isso, mas sobre a HQ de 5 estrelas eu daria 5 estrelas, porque eu amei tudo. Eu amei tanto essa edição com as folhas, como se fosse aquelas folhinhas de revista e as imagens super bem desenhadas e todas com muito significado em cada gesto. Também gostei da história e também gostei da mensagem principal do livro e tudo mais, então com certeza ele merece um 5, porque ele entrou pra lista dos meus favoritos mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu também quero saber a opinião de vocês sobre esse livro, se vocês já ouviram falar, coisas boas ou coisas ruins, se vocês já leram e etc. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!